Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Maia. Eu estou aqui representando a subcomissão de egressos, né, da Semana Virtual, que esse ano substituirá nossa tradicional Semana da Química devido à pandemia. Estou representando também o Núcleo de Acompanhamento de Egressos, que é um programa da instituição de ensino que tem o objetivo de acompanhar o nosso aluno formado na sua vida pós-instituto. Tá? Eu venho trazer aqui para vocês a mesa redonda de egressos da graduação e da pós-graduação, que será mediado pela professora Carla Sante. Professora Carla, muito obrigado por aceitar ser a mediadora, e eu passo agora a palavra para a senhora. Tá ótimo. Boa noite a todas e todos. Primeiro, eu quero agradecer em nome o Gabriel pelo convite, em nome de todos os organizadores da Semana Virtual de Arte, Cultura, Extensão e Pesquisa do IF Campus Rio de Janeiro. Estou muito feliz com o convite, acho que esse ano é um ano muito difícil para todo mundo e a gente precisa de momentos de confraternização, na verdade, reencontro, né? Então, acho que nesse ano tão complicado, estar aqui junto com vocês, que são a história da instituição também, é um grande prazer. Nesse momento em que a gente precisa tanto valorizar a ciência, valorizar uma instituição pública, inclusiva, de qualidade, então é um prazer enorme reencontrá-los e ouvir, né, a história de vocês. O Instituto Federal tem esse processo de verticalização, então a gente tem, né, ensino de jovens e adultos, ensino médio integrado, pós-médio, aqui a gente está com graduação e pós-graduação estrito e lato sensu, então acho que é bem legal para a gente ter ideia desse universo tão grande que é o Instituto. E a gente agradece imensamente a presença de todos vocês, a gente vai dividir em 3 blocos, né, para que vocês falem um pouco da história de vocês. Então, nesse primeiro, eu quero apresentá-los. Eu vou começar pela moça que está aqui, pela Michele. Michele, olha, eu pedi a ela para ela me falar Chain, isso? Não, Chain, né? Chain. Isso. A Michele é aluna do programa multicêntrico de pós-graduação em Ciências Biológicas nas áreas de Bioquímica e Biologia Molecular, que tem mestrado e doutorado. Ela fez mestrado no programa e está atualmente no doutorado, não é isso?
Isso. A gente tem aí eu vou nessa ordem aqui. O Juan Martinez. O Juan fez um mestrado também no programa multicêntrico de pós-graduação em Ciências Biológicas, nas áreas de Bioquímica e Biologia Molecular, e o Juan também é ex-aluno do bacharelado em Ciências Biológicas. Acho que Michele também é ex-aluna do bacharelado em Ciências Biológicas, né? Ótimo. Aí, como eu fui agora para os bacharelados, para as graduações, a gente tem o Leonardo dos Santos, que é do curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, o Rafael Valente, que é do curso superior de Tecnologia em Processos Químicos, a gente tem o Caio Galvão, que fez a especialização no ensino de ciências com ênfase em biologia e química, e o André Santos, que fez a especialização em gestão da segurança de alimentos e qualidade nutricional. O Ramon Silva fez um mestrado profissional em ciência e tecnologia de alimentos. Todos cursos no momento em que a gente tanto precisa, né? Toda essa parte de biotecnologia, a área ambiental, a questão dos processos químicos em geral, acho que vai ser um momento ótimo. Então, eu queria iniciar essa rodada perguntando para vocês que vocês falassem um pouquinho da história de vocês no Instituto e nessa história de vocês no Instituto, a importância e a relação de vocês, caso vocês tenham feito estágio, e a entrada de vocês no mercado de trabalho. Então, vou começar pela Michele, pode ser? Michele. Olá, muito obrigada pelo convite, eu fico muito honrada de ser chamada. Afinal, eu considero ela como minha segunda casa. Às vezes eu passo mais tempo lá dentro do que dentro de casa. Eu entrei no IFE em 2010, como aluna da graduação do curso de Biotecnologia, né? Do curso da graduação Ciência Biológica, Habilitação em Biotecnologia. Na época eu não sabia muito o que eu queria muito da vida, não. Eu sabia que eu gostava da área biológica, mas eu estava em dúvida do que eu queria. Quando eu me formei em 2014, surgiu a oportunidade da pós-graduação do programa multicêntrico. Eu já fazia estágio no Laboratório de Genética Molecular do IFRJ, e eu comecei, né, o mestrado em 2014, emendei a graduação para o mestrado. Em 2016 eu terminei o mestrado, e como eu amo a área acadêmica, né, gosto... eu continuei, agora estou fazendo doutorado, dando tudo certo. Ano que vem a gente termina. Maravilha. E, Michele, você fez, porque em ciências biológicas, acho que o estágio é obrigatório na formação de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho de estágio e a sua própria experiência na iniciação científica, né? Que na pós-graduação é algo intrínseco. Pode falar um pouquinho disso, por favor? Eu fiz um tempo de estágio no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no INTO. Eu fiz um tempo de iniciação científica no INTO. Meu orientador foi transferido, na época, para a Fiocruz. Eu fui para a Fiocruz também. E aí, chegando lá, eu percebi que a área não era exatamente o que eu estava querendo, resolvi mudar. E aí surgiu a oportunidade do Laboratório de Genética Molecular do professor Vigione, a oportunidade de estágio. E aí eu comecei a fazer a iniciação científica na área de biologia celular, bioquímica e biologia molecular em parasitologia. E aí eu comecei a iniciação científica, gostei muito, ficava muito tempo lá, e aí você percebe que você gosta daquilo e que você quer seguir aquilo, que aquilo dali te causa a realização daquilo que você está fazendo. Faz sentido que aquilo que você está fazendo. E eu percebi, é isso mesmo que eu quero seguir e quero continuar fazendo. Que ótimo, então. Eu vou passar aqui, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais com você. Aí eu vou seguir, então, o programa de pós-graduação. E aí eu queria falar com o Juan, porque o Juan fez o mestrado, né, no programa de pós, e fez também, e o Juan está representando também o bacharelado em Ciências Biológicas. Aí queremos te ouvir, Juan, sobre uma vida inteira dentro do IFE. Olha, a experiência do começo ao fim, ela foi maravilhosa, porque eu não só aprendi a estudar, como eu aprendi a fazer pesquisa também.
No meu primeiro ano no IF foi um choque muito grande, né, porque a cobrança das aulas e a cobrança das disciplinas eram bem pesadas, então eu mudei totalmente a forma como eu absorvi o conteúdo e tudo mais. Mas assim, depois de um tempo, a coisa foi me acostumando e tudo mais. Eu, logo no primeiro ano, já tive a oportunidade de entrar em monitorias. Eu fui monitor da biblioteca por um ano e logo depois desse período eu consegui um estágio dentro do IFRJ. Eu trabalhei no laboratório de farmácia com a Marina, trabalhando com tratamento alternativo de câncer. Passei 2 anos nessa pesquisa e no meu último aninho de graduação eu fiz também uma iniciação científica com o professor Eliezer em microbiologia. E nessa área de microbiologia eu segui também para o mestrado. E agora no doutorado também estou usando um pouquinho desses conhecimentos, mas o conhecimento as aulas, as disciplinas, o conteúdo básico que o IF me passou e meu conhecimento de pesquisa que foi desenvolvido dentro da faculdade foi essencial para tudo que eu estou fazendo agora. Então, assim, perfeito. Que ótimo. Juan, daqui a pouco a gente vai voltar para falar da sua pós, né? Da continuação da sua vida acadêmica. É muito bom saber que todas essas etapas foram tão profícuas, né? Agora, eu queria conversar, para a gente voltar, queria conversar com o Caio Galvão, para o Caio falar um pouco da especialização que ele fez, né? Acho que ele formou em 2018, da especialização no ensino de ciências, com ênfase em biologia e química. Oi, Caio. Tá dando para me ouvir? Sim, dá para te ouvir. Consegue me ouvir? Perfeito. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, me apresentar, eu sou o Caio. Eu, diferente dos demais que apresentaram até aqui, Michele e Juan, eu não me criei na casa, não me criei na FRJ, eu vim da UFRJ, entrei no curso de especialização em 2016, encerrei o curso em 2018, já trabalhava, já estava inserido no mercado de trabalho, e eu posso falar que eu utilizo bastante de tudo aquilo que eu aprendi, convivi com os meus colegas nesses 2 anos de pós, no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, foram discussões muito produtivas que me trouxeram um pouco mais de um lado da academia, do qual já tinha me afastado um pouco por conta do mercado de trabalho, mas que também me trouxe um pouco de uma aproximação de um caráter importante relacionado a uma mudança, uma inovação em metodologia de ensino. Então, repensar a educação, que é um processo muito importante. E eu posso falar que foi fundamental a pós-graduação, principalmente por ano de 2020, que foi vivenciado dessa forma tão impactante para todos nós. A educação, eu diria que muitas das coisas que eu discuti, que eu aprendi no processo da pós-graduação, foram utilizadas nesse ano, foram coisas que eu já tinha visto naquele momento, como novas tecnologias, novas modalidades, metodologias mesmo de sala de aula, que foram fundamentais para essa nova vivência de sala de aula, com esse ensino remoto, que exigiu muito de nós, professores. Então, a possibilidade de ter discutido já essa visão um pouco diferenciada na pós foi fundamental para mim e está sendo ainda ao longo de todo esse ano. Então, eu tenho utilizado muito desse conhecimento, foi fundamental para uma série de discussões, inclusive as discussões que eu utilizei no meu projeto de conclusão do curso, que me fez ter uma discussão muito ampla sobre a diversidade do ensino, como o ensino de biologia ele está, no caso, agregando, por exemplo, a questão da pluralidade étnica nas nossas salas de aulas. Então, me fez ter uma visão diferenciada, uma visão da qual eu ainda não tinha, e que hoje em dia eu estou carregando isso, inclusive quero desenvolver em projetos futuros de mestrado e, quem sabe, até mesmo doutorado. Que ótimo, quem sabe não, com certeza, Sim. Doutorado, muito bom. E o André fez especialização em gestão de segurança de alimentos e qualidade nutricional, né, André? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi sua experiência no Instituto, no campus Rio de Janeiro, por favor. Sim, boa noite a todos. Na verdade, a minha história no IFRJ, ela começou ainda na Escola Técnica Federal de Química, ou seja, em 1995,
quando eu entrei para fazer o curso técnico especial em Química. E depois eu regressei como estudante na escola em 2012 para fazer aí da IF, né? E com a dificuldade ainda de quem estudou na escola técnica de chamar de IF, mas enfim. Então, em 2012 eu entrei para fazer esse curso de especialização e em 2014 eu finalizei, né? E é interessante a minha história. Aí agora as professoras que estão aí no chat falando, né? A Aline, a Márcia e a professora Denise Perdomo. Quando eu entrei na escola para fazer essa especialização, eu já tinha mestrado e doutorado. E eu precisei, na verdade, ter mais um conhecimento, porque minha graduação em engenharia química e mestrado e doutorado em ciências de polímeros, e eu precisava de ter um conhecimento a mais sobre segurança de alimentos, né? E isso por conta do meu trabalho. Eu ainda trabalho na área de alimentos, em normalização internacional na área de alimentos, e eu precisava ter mais de fundamento, né, técnico para dialogar com colegas aí do Ministério da Agricultura, da Anvisa, sobre segurança de alimentos. E aí eu tinha algumas colegas que já tinham feito esse curso, que trabalham comigo, e foi então quando eu decidi fazer, e assim, eu sou apaixonado pela escola, apaixonado pelos professores, né? São grandes amigos e parceiros até hoje. E foi interessante, né, nesse momento em que eu entrei, até mesmo no processo seletivo, que eu passei por uma entrevista, uma das professoras me perguntando: mas você já fez doutorado? Por que você, né, vai voltar a fazer uma especialização? E, enfim, e aí foi só sucesso, assim, uma equipe, né, não tenho dúvidas que os outros colegas aí, os ex-alunos, concordem comigo de que só temos professores, né, de altíssimo nível, e também os nossos colegas, né, que estudaram conosco. Nossa, a minha turma também sempre foi muito, muito legal compartilhar com aqueles alunos. Eu lembro da dificuldade que eu tinha, porque eu estava fora de laboratório, né, ter de ir para as aulas da professora Iracema de microbiologia e mexer de novo com placa de Petri. Foi uma experiência muito bacana. Que história bonita, André, muito legal, muito bom mesmo. E agora, é interessante isso, né? Assim, a gente vai ouvindo a história de vocês, é uma história que é ligada à outra, então são experiências de quem chega no IFE depois de uma história anterior, quem constrói essa história ali, um momento muito especial. E tem várias mensagens aparecendo aqui, professores falando de vocês estão cheios de fãs, chats. Queria falar agora com o Ramon. O Ramon Silva fez um mestrado profissional, né, que é bem legal, essa parte de mestrado profissional tem crescido bastante, uma outra estrutura, em ciência e tecnologia de alimentos. E aí, Ramon, a gente queria saber também como é que foi a sua trajetória no Instituto. Perfeito. Boa noite, professora, boa noite os amigos aí presentes. Então, eu ingressei no Instituto, né, exatamente para fazer o mestrado profissional. Eu tenho a graduação de farmácia e precisava me aperfeiçoar, né? Ter um diferencial na minha profissão. Precisava também ir para uma instituição que apresentasse alguma coisa diferente, né? Para eu poder ter esse diferencial. O mercado cada vez mais competitivo, exigente, né? Então eu tinha que saber que eu estaria trabalhando com um corpo docente altamente qualificado, né? E escolhi o IFRJ para isso, né? Para poder me aperfeiçoar e melhorar, né, o meu currículo, me atualizar profissionalmente, né, ter oportunidade de ampliar a minha empregabilidade. E em 2013 eu ingressei, né, no mestrado profissional em ciência e tecnologia de alimentos. Trabalhei com o doutor Adriano Gomes, né, foi meu orientador, a doutora Márcia,
né, me ajudaram bastante na elaboração da dissertação, né, diversas aulas, né, com diversos professores que somaram bastante, né, passando um conhecimento de altíssimo nível, né, e assim eu acertei em escolher o IFRJ, né, porque foi um curso que proporcionou um leque de informações, vamos dizer dessa forma, né, porque eu poderia atuar em diversas áreas da ciência e tecnologia de alimentos, né. Posso dar um exemplo aqui na parte de sistema de gestão e segurança de alimentos, né, tem disciplinas lá dentro para aperfeiçoar o aluno, né, na controle de qualidade de alimentos, microbiológico, atuar na área de tecnologia, biotecnologia, inovação, né, na cadeia produtiva de alimentos, desenvolvimento de novos produtos, que foi o tema que eu trabalhei, né, a gente desenvolveu um novo produto, conseguimos depositar uma patente, né, alguns artigos publicados, né, e isso me ajudou bastante a melhorar o meu currículo. E logo assim que eu terminei o mestrado, no ano seguinte eu já consegui ingressar no doutorado, só que em outra instituição, né, mas dentro da mesma linha de pesquisa. Então, estou muito satisfeito com a escolha que eu fiz, né, tenho bons relacionamentos com todos os professores com quem eu trabalhei, com quem eu tive a oportunidade de ter aula. Até hoje a gente divide pesquisas, né, juntos, né, bem bacana. Então, a gente tem uma interação muito boa, né. Eu fiquei de 2013 a 2015, frequento as instalações até hoje do IFRJ, às vezes convidado para apresentar como é que foi a defesa, né, da dissertação para novos alunos, né, como a professora Márcia já me convidou, né, o professor Adriano também, às vezes convida para falar de algum assunto específico lá da nossa área. Então, só tenho que agradecer mesmo, né, todo o apoio, toda a dedicação, comprometimento, né, dos professores, da administração do Instituto, e conseguem, né, entregar para o mercado de trabalho bons profissionais, né, essa é a verdade. Obrigada. A gente vai voltar a falar até da sua experiência no mercado de trabalho e também do seu doutorado, enfim, como é que está a sua vida acadêmica depois, mas muito bom saber, e vários professores botaram um recado aqui para você. Obrigado. É legal isso, né? Essa troca é bem importante. A gente já falou com o Juan, porque o Juan está no ex-aluno da graduação e ex-aluno do mestrado, e agora a gente vai falar com o Leonardo dos Santos. O Leonardo fez o curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, formou ano passado, e a gente quer saber um pouquinho como é que foi o IF para você, Léo. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer pelo convite, né? Me senti muito honrado em participar dessa mesa. Conheço o Juan também, né? Eu tenho uma trajetória um pouquinho longa pelo IFRJ, porque eu comecei lá na biologia, e já na biologia eu tive a oportunidade de participar de diversos tipos de monitoria, iniciação científica, mas como a professora Carla falou, né, eu me formei na gestão ambiental no ano passado, e aí no ano passado, na verdade em 2018, eu consegui um estágio numa área completamente diferente da acadêmica. Eu comecei a estagiar numa empresa privada, na área de resíduos sólidos, e eu posso dizer que a minha transferência para a gestão ambiental foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu percebi que eu saí dali com um conhecimento muito amplo, né? Porque o curso de gestão ambiental do IFRJ, que, só para vocês saberem, é nota 5 no ENAD, a gente acabou de receber essa nota, o curso de gestão ambiental, ele, além de ter um horário flexível, né, ele te permite estudar alguns períodos à tarde, alguns períodos à noite, ele abrange disciplinas desde matemática, né, cálculo, até saúde e segurança ocupacional. Então, você passa pelas áreas de humanas, você passa pelas áreas biológicas, você passa pela área de exatas. Então, foi uma experiência excelente para mim, né? Assim como muitos já falaram, o IFRJ foi para mim uma segunda casa,
porque quando eu não estava em aula, eu estava participando de algum evento acadêmico ou tirando dúvida com professores. E, assim, uma coisa que eu acho excelente no IFRJ é por ser, né, o IFRJ do Maracanã especificamente, por ser um prédio pequeno, né, e as turmas não serem muito grandes, você tem um fácil acesso aos professores. Então, se você precisa de alguém, você consegue encontrar, ou eles vão estar na sala dos professores, ou eles vão estar percorrendo o corredor. Então, assim, eles sempre se dispõem, né, para conversar com a gente, para tirar dúvidas. Muitos dos professores eu tenho contato até hoje, por sinal, a professora Lilian, que foi a minha orientadora, ela me incentiva a fazer provas para o mestrado, para fazer mestrado no exterior, para publicar artigo, participar de congresso nacional e internacional. Esse ano eu publiquei o meu primeiro artigo em um congresso internacional graças a ela. Ela é que vem me incentivando a fazer isso. E a gente fala que a gente sai do IFRJ, mas o IFRJ nunca sai da gente, né? Eu vou falar mais para frente, mas eu estou cursando o primeiro semestre, por conta da pandemia, uma especialização no IFRJ, só que de Nilópolis, né? É uma especialização em análise de impactos ambientais, está diretamente relacionada com a área que eu trabalho, e acho que é isso. Bom. Leonardo, querido, Leonardo dei aula para ele também. É ótimo te ver aqui. Esse é o que o Leonardo falou, né? Leonardo era da biologia, foi para o curso de gestão ambiental, tem essas questões de transferência interna, porque também é uma experiência importante. Às vezes o aluno está fazendo um curso, aí ele faz uma optativa num outro curso, e às vezes descobre que o caminho que ele quer seguir é outro. Então isso às vezes acontece, alunos às vezes da biologia que vão para a gestão, alunos da gestão que foram para a biologia. Leonardo falou do ENAD, né? O curso de gestão ambiental esse ano, né, teve ENAD, foi nota 5, o curso de ciências biológicas também é nota 5 no ENAD, o ENAD é feito de 3 em 3 anos, então acho que o de ciências biológicas, se eu não me engano, a prova foi 2018, o da GAN foi 2019, e o curso superior de tecnologia em processos químicos é porque eu acho que não tem o ENAD, mas se tivesse, esse é nota 5 também, porque a gente sabe que é um curso muito importante. Quem vai falar dele para a gente é o Rafael Valente, que é egresso do curso do CST em processos químicos, né, Rafael? Fala um pouquinho para a gente como é que foi a sua trajetória também no Instituto. Boa noite, professora Carla, boa noite a todos. Queria agradecer aí o convite por participar dessa mesa redonda, né? Então, eu entrei no IFRJ, foi em 2007, né? E em 2007 eu passei também para Geologia na UERJ. Aí eu fiz um período, as duas faculdades ao mesmo tempo, mas aí eu, devido às minhas viagens pela faculdade na UERJ, eu tive que trancar o IFRJ, mas na época eu sempre falava que um dia eu ia voltar, porque eu sempre gostei de química, né? E fiz a minha faculdade de Geologia até 2012, trabalhei com geoquímica, né? Eu fazia coleta de amostra e fazia também, ia para o laboratório fazer as análises, de curioso, sem ter feito o curso, né? Em 2014, eu passei para o mestrado na UERJ, com geoquímica do petróleo, e fiz o reingresso, e essa é a segunda etapa, né? Eu entrei novamente para o curso de processos químicos. Aí eu fiz de 2014 a 2016, eu fiz o meu mestrado, me formei, e em 2017 eu finalizei o curso de processos químicos, né? E em julho de 2017 eu me formei, e em agosto, um mês seguinte, abri um processo seletivo para professor substituto no IFRJ, no Departamento de Processos Químicos. Aí eu fiz o processo e fui aprovado. E fui chamado para ser professor um ano depois, né? Então tive ótimos professores e um ano depois foram meus companheiros de trabalho, né? Teve diversas histórias engraçadas, né? Que no meu primeiro dia como professor, eu entrei na sala dos professores e ainda tinha professor que achava que eu era aluno, né? Foi engraçado.
mas foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Desde 2017 eu trabalho em laboratórios, então eu devo tudo ao curso de processos químicos, aprendi bastante coisa, e estou até hoje, o meu emprego atualmente, eu trabalho devido a essa graduação, essa segunda graduação que eu fiz, né? E atualmente eu estou no doutorado na UF, com geoquímica ambiental, né? E comecei esse semestre. Mas eu tenho que agradecer muito, tive ótimos professores e também ótimos companheiros de trabalho, e eu devo muito ao curso de processos químicos. Ai, que legal, Rafael. Eu tô lembrando aqui, na verdade, eu não sei se eu estou lembrando de você aluno, se eu estou lembrando de você professor, mas que história bonita. E o IF tem isso, né? Eu, quando entrei como professora do IF em 2011, eu lembro de 2 professores que entraram comigo, uma até professora do nosso campus, que é a Angélica, e da emoção, que ela era ex-aluna. E o IF tem isso, né? Muito de ex-aluno que volta para dar aula, e a alegria que é essa história, né, toda passando, né, você tem aquele olhar de aluno, depois você volta e continua, aqueles professores passam a ser seus colegas de trabalho, que legal, muito, muito, muito bom mesmo. Gente, eu preciso avisar aqui que com esses, né, problemas do mundo virtual, infelizmente, o Ramon, faltou luz na casa do Ramon agora, acho que ele caiu, mas a gente está torcendo para essa luz voltar e ele conseguir participar aqui com a gente, tá? Ele pediu para avisar, esses imprevistos acontecem, né? Lamentavelmente, deixa às vezes a gente na mão. Aí agora, nessa rodada, acho que eu vou juntar para vocês falarem um pouco, acho que alguns de vocês já até unificaram, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do mercado de trabalho, como é que foi a entrada de vocês no mercado de trabalho. Percebo que alguns de vocês a trajetória foi mudando, então as coisas foram se misturando. E no caso da própria continuação dessa vida acadêmica, esse conciliar, né, trabalhar, estudar, voltar a estudar. Então, queria que vocês falassem um pouquinho disso, dessa experiência de vocês no mercado e dessa relação de trabalho com o estudo, e aí outra pós-graduação, a gente tem histórias aqui até, né, já tinha terminado o doutorado, volta para fazer uma especialização, acho que são histórias muito ricas para a gente perceber o valor e a importância que é o conhecimento e a busca, né, desse conhecimento. E aí eu vou começar, de novo, vou voltar para a roda girar, com a Michele, para a Michele falar um pouco para a gente dessa experiência do mercado de trabalho, do doutorado agora e dos planos, né? O que você está pensando, como é que estão as suas atividades, enfim, acadêmicas, profissionais, é isso. Atualmente eu só faço doutorado, né? Eu emendei da graduação, eu emendei para o mestrado e aí fui para o doutorado. Eu espero continuar na academia, se possível, fazer algum pós-doutorado para continuar a fazer a pesquisa, e eu acho que tem muito ainda que contribuir nesse sentido. Mas, assim, eu espero continuar na academia, né? E quem sabe voltar a ser professora do IF, né? Porque eu acho que a gente vê o Instituto que nos ajuda tanto no nosso crescimento pessoal e profissional, a gente tenta ver aquele sonho de poder voltar, né, para todo aquele processo novamente, né? Então, o IF me ajudou muito no meu crescimento de ambos os casos, né? E a gente sempre torce pelo melhor, né? E Michele, você está no seu projeto de doutorado agora, você falou assim, só estou no doutorado. Doutorado é um projeto pesado, né? Não só estou. Acho que é importante a gente valorizar esse processo mesmo de formação. Então, é muito, muito gratificante. Queria que você falasse um pouquinho como é o projeto que você está desenvolvendo, então, né, a sua própria atividade dentro do doutorado, se tem relação com o seu mestrado, enfim, sua atividade de pesquisa. Minha pesquisa é em torno dos parasitos, né? Eu trabalhava com Trypanosoma cruzi e tentava relacionar uma proteína de alvo de estudo no processo de morte celular.
Então, para ver se ela estava correlacionada no processo de sinalização celular, utilizando técnicas de bioquímica, biologia celular e biologia molecular. Eu fiz isso, parte dessas análises eu fiz na minha iniciação científica, eu mantive no meu mestrado, consegui publicar os artigos de parte de mestrado e doutorado junto agora, e agora no doutorado, além de expandir para outro parasito, né, no caso que eu trabalhava com Trypanosoma cruzi, agora também trabalhar com a leishmania, para ver as vias de sinalização nesse mesmo processo. O que tem me enriquecido muito em toda a minha área acadêmica, e que eu fico muito feliz, é a utilização de diversas técnicas e metodologias diferentes. Então, eu consigo utilizar técnicas de biologia celular, técnicas de bioquímica, biologia molecular, testando novas tecnologias, como o caso do CRISPR, novas tecnologias de sequenciamento. Isso tudo foi graças ao Instituto que possibilitou isso acontecer, e eu agradeço muito, sabe, o enriquecimento nosso de crescimento, de conhecimento, é maravilhoso, sabe, aprender novas tecnologias, de como aplicá-las, você presenciar aquilo que muitas vezes parece cenas de filmes de ficção científica, é muito interessante, sabe, é muito bom para o crescimento. E valorizar, né, o universo feminino, é importante a gente falar das mulheres na ciência, das mulheres pesquisando, das mulheres nas áreas tidas como áreas ou biomédicas ou exatas, né? Nesse lugar que não necessariamente é visto como nosso, mas que é nosso. E aqui uma outra coisa também importante de falar, que eu tinha que ter comentado antes, que você é a primeira aluna do doutorado, né, no programa. Isso também é muito legal. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Achei isso muito bom. Quando eu terminei a graduação, o meu orientador, o professor Luiz Gione, ele me convidou na época se eu queria fazer o mestrado, e aí eu e um colega de turma também, a gente também que era orientado por ele, a gente foi os primeiros alunos do mestrado, a gente foi os primeiros a se formar no programa multicêntrico, e na época o orientador perguntou se eu queria continuar, né, no caso, porque tinha possibilidade do doutorado, e como amo academia, eu falei, claro, quero continuar, e eu fico muito feliz de dizer, né, que eu fui a primeira não só do programa, e depois me falaram que eu era a primeira do IFE, eu fiquei bem emocionada, porque a minha história, ao longo de todo... tipo assim, tá muito ligada ao IFE, né? Porque as pessoas, eu acho que com certeza as pessoas já me viram pelo IFE, eu passo mais tempo lá, e muitas vezes, que na minha própria casa, sabe? Então, e me ajudou muito no meu crescimento profissional, pessoal e intelectual, e eu agradeço muito a todas as pessoas envolvidas nesse processo. Então, eu fico muito feliz com isso. Ficamos todos e todas felizes, muito legal, muito bom. E você falou de artigo, né? Leonardo falou de artigo. Na verdade, todo mundo que está na graduação, na pós-graduação, a gente tem os dois lados, né? Há uma necessidade, é importante que a gente publique para que a sociedade saiba o que a gente está fazendo, para que a gente converse com os nossos pares, mas também é uma cobrança grande. Então, dar conta de tudo isso é um trabalho difícil, mas importante, e as trocas, nesse caso, são muito valiosas, né? Acho que todos vocês comentaram aqui da troca com os amigos, da troca com os docentes, e nesse universo da ciência, essa troca é muito importante. Adorei a história de vocês. Eu estou adorando, eu estou meio de tiete aqui, porque, na verdade, é muito bom a gente ouvir a história do curso em que a gente, né, a minha experiência é como docente, mas quem conhece todos os cursos são vocês, discentes, que passaram, então vocês têm a ideia do todo, e é muito legal a gente ver esse todo, muito bom mesmo. E aí, Juan, agora eu queria saber de você, também dessa sua experiência profissional, você está fora do Brasil agora, então queria que você falasse um pouco para a gente. Não, tudo bem. É até difícil, assim, conseguir sumarizar as coisas, mas a minha experiência durante o estágio, todos os estágios que eu tive foram essenciais para eu conseguir
não só ter o currículo que eu tenho agora para fazer com que meu currículo seja competitivo, que é uma coisa que em muitos outros lugares não tem, a gente não tem a possibilidade de fazer estágio assim, é uma coisa que é bem exclusiva do Brasil, e o IFRJ faz isso muito bem, a gente tem conexões muito boas para a gente conseguir fazer estágio de qualidade, e o mestrado também foi muito importante. No mestrado, eu estava no programa multicêntrico também, então eu fiz boa parte da minha pesquisa na UFRJ, em um laboratório de lá. E aí, falando um pouco dessa coisa de girl power, o meu laboratório, ele basicamente só tinha meninas. Eu era o único menino que tinha lá e eram outras duas, se não me engano. Então era um lugar, no mínimo, interessante, assim, porque eu me sentia um pouco deslocado em relação a isso, porque eu era o único menino lá. Inclusive, até a chefe do laboratório era mulher também. Era muito engraçado. Eu era, tipo, o estranho no ninho. Mas, enfim, assim, passei 2 anos lá e a pesquisa foi toda muito boa. O pessoal era super, assim, participativo, contribuíam bastante, me ajudaram bastante na minha pesquisa e tudo mais. E todo esse conhecimento que eu acumulei foi importante para eu conseguir chegar no doutorado, né? Eu apliquei para o doutorado no exterior, estou na Austrália agora por causa do IFRJ. Se não fosse pelo IFRJ, eu não estaria aqui agora. Por toda a experiência que eu consegui acumular, pelas publicações, nessa cobrança de artigos científicos que a gente tem, que, assim, por mais que seja importante você publicar, é uma pressão muito grande, e isso acaba sendo uma forma, por mais que não seja ideal, a sua validação como cientista é basicamente a quantidade de artigos que você publica, porque eu não exatamente concordo, mas acaba sendo assim muitas vezes. E com essas publicações eu consegui ir para fora. Aqui a gente tem um pouquinho mais de liberdade, porque no programa de doutorado, mestrado e doutorado do IFRJ, a gente tem aulas, a gente tem que fazer uma carga horária de disciplinas que é pesada, e é muito importante de ter, porque você vai no futuro, além da sua pesquisa também. Aqui a gente não tem essa carga horária de pesquisa, essa carga horária de aula, direto à pesquisa, então eu consigo fazer alguma coisa de trabalho por fora. Eu tenho dado algumas aulas no último ano, participado em projetos de extensão de alunos que estão terminando a graduação. A gente faz projetinhos de 4 a 6 meses, onde a gente tenta usar tecnologias novas como CRISPR, essas coisas, as fronteiras assim da biologia molecular, né, da biotecnologia. A gente tenta levar isso para os alunos, e com isso não só eles aprendem, como eu aprendo bastante também. Então tem sido uma experiência interessante. E, de novo, se não fosse pelo conhecimento que eu acumulei no IFRJ, eu não teria como chegar no ponto de estar aqui dando aula e transferindo esse meu conhecimento para outros alunos, sabe? Muito bom, acho que é isso, muito Marisa. legal. Você vai voltar. Mas olha, um dia o que você lidou como uma novidade, né, de estar num laboratório predominantemente representado por mulheres, não vai ser mais novidade. E eu tenho certeza que essa estranheza do início foi muito gratificante, porque lidar com a diferença é importante. E aí fez quem você é para seguir seus caminhos. Com certeza. Então, acho que assim, né? Mas muito bom mesmo. E é muito inspirador, né? Acho que a gente precisa também, nesse momento, de valorizar a ciência, valorizar conhecimento, saber, e essa referência de outros alunos, de perceber essa possibilidade, eu acho que é muito... enfim... Muito, muito lindo, estou achando tudo maravilhoso e muito inspirador. Acho que é um momento que a gente está precisando, um ano tão pesado, um ano tão difícil. Acho que conversar com vocês está sendo muito inspirador. E aí, queria saber um pouco do Ramon. O Ramon conseguiu voltar? É isso que eu queria saber, acho que não, né? Então, eu vou ver se eu vou deixar para o final, para ver se ele consegue. Queria falar, então, com o Caio, sobre também, ele falou um pouco, né, da vida profissional dele, mas para ele falar um pouquinho mais, de como é que ele está relacionando, de repente, voltar para fazer o mestrado, enfim, continuar a vida acadêmica. Perfeito. Em primeiro lugar, eu queria comentar que eu achei algumas falas, fiquei impressionado pelos currículos, pela dedicação. Todo mundo que já vivenciou um pouco da academia sabe que o esforço que quando a gente fala engatei um doutorado, engatei um mestrado, a gente às vezes simplifica muito a luta que é esse processo de engatar um mestrado, engatar um doutorado,
principalmente quando a Michelle colocou isso, eu fiquei impressionado quando ela falou assim, só estou fazendo doutorado. Gente, uma mulher no Brasil fazer um doutorado é um ato de resistência, então, assim, não é um processo simples, e toda a luta que ela está vivendo, com certeza, é algo muito gratificante para ela, não tenho a menor dúvida. Eu já trabalhava, antes de começar a fazer a pós. Durante o processo da pós, eu intensifiquei a minha carga de trabalho, então, já trabalhava em escola particular. Acabou que com a pós eu fui intensificando a minha carga de trabalho e eu fui utilizando muito do processo que eu estava aprendendo na pós na minha carga de trabalho. E a primeira foi um processo de criticar a minha própria aula. Eu lembro de algumas aulas que a gente conversava muito sobre o que nós estamos fazendo. É aula ou é reproduzir um material didático? E essa reflexão é uma reflexão que eu passei a levar assim, para a minha vida. Então, eu tenho utilizado esse processo ainda. Durante toda a pós, eu trabalhei muito com a questão de pesquisa em diversidade e como é que o ensino de biologia, principalmente a biologia, que é a minha área de trabalho, aborda essa questão da discriminação racial em sala de aula, que é uma discussão que a gente vê muito apontando apenas para as ciências humanas, porém a gente vê pouco ainda nas ciências biológicas, nas ciências exatas, e é fundamental que essa discussão cada vez cresça mais, e eu acho que os anos que vieram seguintes, eles começaram a mostrar para a gente que é uma discussão que ela não ficou no passado. 2020, eu acho que é um ano bem emblemático para falar sobre isso. Não é uma novidade, infelizmente, o que a gente está vivendo, mas é um ano que só reforça esse processo. Então, a gente está se deparando com um processo de sociedade, que é uma sociedade que critica a ciência, é uma sociedade que critica tudo aquilo que nós estamos produzindo. E eu peguei muito disso que eu produzi com a minha pesquisa e eu fui para um processo que eu diria um pouco diferenciado, que nem eu conhecia, que foram várias pessoas me chamando para falar sobre a minha pesquisa em escola. Então, já fiz palestra à distância nesse nosso modelo remoto, que foi um processo no qual, para mim, era uma novidade. Eu não imaginava isso. Na minha ideia, eu já queria publicar, só que com a questão, no caso da correria de ensino remoto 2020, acabou sendo um ano que era o ano da minha publicação, que era o ano que eu estava todo preparado para isso. Infelizmente, tive que mudar um pouco meus planos, mas ainda está nos meus planos para fazer essa publicação e ingressar no mestrado. Só que acabou que eu consegui apresentar muito dessa pesquisa para os professores, principalmente, em rodas de debates, em palestras, e aí eu percebo o quanto é necessário fazer, justamente como a Carla estava comentando, trazer esse nosso conteúdo que nós pesquisamos para a sociedade. Fica uma reflexão muito grande minha se a publicação é a única forma de nós fazermos isso. Talvez esse tripé extensão, ele é um tripé que, de repente, a gente tem sempre que estar reformulando, sempre estar avaliando como esse tripé tem sido feito, para trazer um pouco disso que nós estamos produzindo aqui, principalmente na FRJ, que é um centro, eu posso dizer, em total tranquilidade, que é um centro que tem todo o seu gabarito nesse processo de produção, para trazer isso para a nossa sociedade. Né? Então, a gente está se deparando com uma sociedade que ela sofre ataques constantemente. Então, todas as pessoas que estão vivenciando uma pós sabem muito bem disso. As incertezas que foram os anos de 2019 estão sendo os anos de 2020 e provavelmente serão os anos de 2021. Então, esse momento de trazer esse processo do que nós estamos produzindo aqui para a sociedade, além apenas das publicações, não que as publicações não são importantes, elas são, mas outras formas de estarmos mostrando isso que nós estamos pesquisando para a sociedade, para que a sociedade não discuta, por exemplo, a importância de uma vacina, para que a sociedade compreenda conceitos básicos que nós estamos vivenciando o tempo inteiro. E eu acho que esse momento é um processo importante, e é um processo que eu tenho trabalhado muito na educação. Então, em sala de aula, é um processo que eu tenho trabalhado cada vez mais, e essa reflexão dessa nova metodologia de sala de aula foi muito, no caso, aprimorada para mim na vivência com a pós, com as aulas dos professores, mostrando que a gente tem uma possibilidade de trabalhar conteúdos em sala de aula muito diferentes de uma aula expositiva apenas. E cada vez mais eu percebo, os alunos têm essa demanda, os professores também têm essa demanda, é uma demanda muito grande trazer esse conteúdo da academia para a sala de aula, e cada vez mais que a gente vai fechando esse elo, com certeza a gente vai avançando junto, não só na academia, mas na sala de aula, na educação básica como um todo. Não, tem toda a razão, Caio, foi ótimo tudo que você falou. Primeiro, é muito importante, né, esse movimento antirracista,
ele tem que ser forte, ele tem que ser de todos, ele tem que ser discutido. Quando você fala de levar para a sala de aula e levar com os colegas, eu dei aula muitos anos antes no IFE, em diversas outras instituições, e às vezes a gente fica tão assoberbado, dando aula no lugar, saindo para outro, que é importante a gente trocar com um colega que está fazendo uma pesquisa e que mostra um caminho possível, né? Então, o seu trabalho é de grande relevância, e é legal para a gente também, estou olhando aqui, lógico que a gente dando aula, a gente sabe mais ou menos dos cursos, mas eu estou aprendendo muito, e é muito enriquecedor a gente saber de toda essa provocação que foi feita, né, em você, para poder levar isso para a sala. E, nossa, muito, muito bom. Vida longa e divulgação científica, você falou, extensão, divulgação também é importantíssimo, o seu trabalho é de grande relevância, vida longa e feliz para ele, muito bom mesmo. Agora, queria falar um pouquinho com o André, tem um monte de gente mandando aqui comentários, felizes com tudo que estão ouvindo, não sou só eu que estou de tiete aqui achando tudo ótimo, não. E aí, André, a gente queria saber um pouquinho de você, né, na sua especialização de gestão de segurança de alimentos, qualidade nutricional, você falou um pouco, o geral até da tua trajetória, mas para você falar um pouquinho mais do teu trabalho, você comentou um pouco, mas para a gente entender um pouco mais. Sim, claro. Então, antes, na verdade, de responder a sua pergunta, eu queria também falar para a Michele que doutorado não é só doutorado, né? De fato, até a professora Aline mandou uma mensagem, doutorado é uma vida, e realmente não é uma fase fácil, né, das nossas vidas. Então, como eu comentei, eu busquei o IFRJ de novo para buscar mais bagagem, né? Eu sou servidor público federal, eu trabalho no Inmetro, e eu trabalho na área de relações internacionais, e eu sou responsável por levar as posições brasileiras, defender as posições brasileiras num fórum internacional que trata de normalização na área de alimentos, né, no Codex Alimentários. E como eu falei, eu sentia essa necessidade de, apesar de ter uma formação na área, né, engenharia química, eu não tinha tido um contato muito grande com segurança de alimentos. E aí eu, né, já tinha mestrado, já tinha doutorado, e eu fiquei naquela coisa, mas como eu vou conseguir ter essa bagagem, adquirir esse conhecimento, sem precisar, né, passar por todo esse trabalho que é um doutorado. E aí surgiu, né, apareceu aí, tive a sugestão de uma colega que já tinha feito que também trabalha comigo, já tinha feito esse curso, e eu tenho uma amiga pessoal, né, que é professora do curso, e, enfim, segui, né, fiz o curso e tal. E, assim, eu tenho a dizer que só surtiu efeito, foi, de fato, o que eu esperava eu adquirir, né, eu hoje, como eu desejava, era ter mais conhecimento na área de segurança de alimentos, e hoje eu tenho essa propriedade, né, de falar de igual para igual com médicos veterinários, com agrônomos, com engenheiros de alimentos, e defender os interesses do Brasil nessas negociações, né. Eu queria falar também nessa coisa de ser o único homem numa turma de meninas, né? No meu curso, eu não lembro exatamente o número de pessoas, mas eu lembro que só tinham nutricionistas e médicas veterinárias, e eu era o único homem e engenheiro químico. E foi bem interessante, porque elas foram super, super parceiras, porque como eu viajo muito, né, a trabalho, então, muitos trabalhos eu precisava contar muito com o apoio das colegas, elas foram extremamente receptivas, e também os professores também tinham de ter um pouco mais de paciência com essa necessidade que eu tinha especial de não estar num dia, né, específico para fazer uma apresentação de um trabalho, e aí a gente agendava um novo horário para que eu fizesse a apresentação. Então, trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né, não foi uma tarefa também
simples para mim. E, por último, a sua pergunta também sobre as perspectivas, né? O que eu gostaria ainda, né, de continuar fazendo. E, de fato, eu amo o que eu faço, né? Sou muito agradecido pelo IFRJ ter me proporcionado esse conhecimento e pretendo aí seguir defendendo os interesses do nosso país, né? Que é um grande, né, produtor de alimento, né, exportador de alimento. E aí, nesse cenário que a gente vive, né, de Covid, de impacto nas economias, então, cada vez mais, né, a produção de commodity, ela é a base para a nossa economia. Então, eu quero, sim, com unhas, garras e dentes, seguir defendendo nossos interesses. E uma coisa interessante também, de um outro colega me falou de ter entrado como aluno, depois se tornou professor substituto. É muito interessante isso também. Eu tenho alguns colegas que depois se tornaram também professores na escola, mas hoje, na verdade, todos esses professores com quem eu estudei, eles são grandes parceiros, né? Vira e mexe, eu sou convidado para uma banca, né, da própria pós, de mestrado também já fui convidado, já fui convidado para falar na aula inaugural do curso. É muito, muito, muito prazeroso para mim ter essa relação com o Instituto. Que bom, trajetória muito bonita também. E é legal isso, né? Essa troca e essa continuidade, né? Mesmo formado, esse retorno é importante para os alunos que continuam, é importante para os docentes, é importante para a gente também estar trocando e sabendo mais sobre vocês e estabelecendo outras parcerias. Muito bom. E aí você citou até o Rafael, que foi essa experiência de trabalhar no próprio IFE, que fez o tecnólogo em processos químicos. E você, Rafael, a gente queria... Você falou um pouquinho, mas assim, fala um pouco mais da tua experiência profissional e da tua formação. Então, quando eu me formei em geologia, né, antes de entrar no curso de processos químicos, eu trabalhei como geólogo de campo. Eu fazia coleta das amostras para levar para o laboratório e fazer as análises. Então, eu trabalhei em alguns estados do país, do Brasil, e também trabalhei na Angola. Fiz esse trabalho de coleta de amostras e trazia para a nossa empresa aqui no Rio de Janeiro, né? E como eu sempre gostei de química, eu entrava no laboratório para entender o processo químico da coleta que eu fazia, né? E logo depois, quando eu saí da empresa, aí eu entrei no mestrado e pensei, eu vou tentar fazer a graduação em Química para entender mais esse processo da geoquímica, né, do petróleo. Aí eu fiz os dois ao mesmo tempo e, infelizmente, por causa do mestrado, eu não consegui fazer nenhuma iniciação científica, estágio no IFRJ, porque o meu mestrado demandava muito tempo, né? Eu ficava no mestrado durante o dia e à noite ia para a faculdade. Mas em 2016 eu me formei no mestrado, aí eu já tive tempo, aí eu voltei a ser estagiário numa empresa de análises químicas, né? No Rio de Janeiro mesmo. Aí fui ser estagiário, aí eu fui sendo efetivado na empresa, aí cheguei a ser analista de laboratório, e o interessante é que, assim, a empresa que eu trabalhava, eu via basicamente tudo que eu aprendi nas aulas práticas de orgânica, de inorgânica. Então, mais uma vez eu falo, tudo que eu aprendi no IFRJ eu pude transformar e levar para as empresas que eu trabalhei, né? Depois eu fui ser supervisor de laboratório numa outra empresa de química, né? Então eu pude passar por quase todos os setores dos laboratórios, tanto química inorgânica, química orgânica, trabalhei com análise instrumental também. E, mais uma vez, tudo que eu aprendi no curso eu levei para as empresas que eu estou. E agora, continuando os estudos, eu entrei no doutorado,
né? Vou trabalhar com o derrame de óleo que teve em 2019 na costa brasileira, né? E vou analisar os hidrocarbonetos, né, do óleo que foi derramado. Então, eu tenho que agradecer ao Instituto, né? E é isso. Foi mais ou menos aí a minha trajetória, porque eu escolhi a Química, né, para acrescentar mais ainda os meus estudos e aprofundar ainda mais o meu conhecimento. Muito bom, geólogo de campo, Angola, ai, que maravilha, experiências fantásticas de todos vocês, muito bom mesmo, legal isso, né, da gente conseguir o que às vezes a gente acha que não tem muito, por que isso, por que eu estou estudando, e aí você vê o quão importante fazer conexões com outras formações, isso é muito importante, e não necessariamente é num primeiro momento que a gente tem esse insight, né? É construindo o processo. Muito bom. E, Leonardo, agora você, da sua trajetória profissional, a sua pós no próprio IFRE, que você falasse para a gente também. Bom, vamos lá. Eu posso dizer que eu sou um andarilho pelos estágios e monitorias que o IFRJ me ofereceu, né? Eu já fui monitor de laboratório, eu já fui monitor de disciplina, eu fui aluno de iniciação científica em um projeto de reintrodução e durante a gestão ambiental eu tive a oportunidade de estagiar fora da área acadêmica, né? Porque eu consegui ver os dois mundos. Eu consegui ver o mundo da academia e eu consegui ver o mundo empresarial. Então, durante 2 anos, né, de 2018 a 2020, enquanto eu estudava na gestão ambiental, eu fiz estágio na empresa que hoje eu trabalho, né, que atualmente eu trabalho. E como ele falou anteriormente, essa prática, né, que o IFRJ oferece, né, as aulas práticas, as saídas de campo que o IFRJ oferece, me preparou, de certa forma, para ingressar no mercado de trabalho. Por quê? O ensino no IFRJ ele foi muito completo para mim, mas claro que a vivência de sala de aula, né, a teoria é muito diferente do que você coloca na prática. Então, assim, o mundo corporativo, que é como a gente chama, ele, no início, ele dá medo, né? Mas depois você começa a entender um pouco mais como é que ele funciona. E aí, mais especificamente a respeito do estágio que eu fiz, né, que é a área que eu trabalho, foi na parte de legislação ambiental, eu trabalho na parte de legislação, com a gestão de diversas empresas pelo Brasil, né? A gente tem unidades de gestão, e aí a gente trabalha desde disposição final de resíduos, né, até transporte de resíduos, né, tratamento de efluentes, e assim, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu tive disciplinas específicas no IFRJ, então isso me ajudou muito, porque, por exemplo, quando a minha supervisora chegava para mim e falava assim, você entende disso aqui, de tal legislação? Eu buscava lá no fundo da minha mente a legislação, eu tive aula com o professor Guilherme, então eu sei. Ou então, tratamento de efluentes, né? Eu tive aula com a professora Simone, né? Química ambiental, eu tive aula com a professora Flávia, né? O próprio relevo, a própria geografia urbana, eu tive aula com a professora Carla Santi. Então, assim, foi muito importante esse período de estágio que eu tive enquanto eu estudava no IFRJ, porque eu pude ver a diversidade que existe na área ambiental para a gente trabalhar. Não vou dizer que é fácil essa parte, principalmente a parte da ciência, né? O mercado de trabalho hoje em dia está cada vez mais difícil, mas vale a pena, né? E agora eu fazendo a especialização no IFRJ, eu pude perceber que eu aprendi o que eu precisava aprender nessa área corporativa e que eu quero trilhar um novo caminho.
assim como alguns colegas aí, eu pretendo sair do mundo corporativo para entrar na parte acadêmica, né? Eu percebi que a minha vocação, junto com o meu projeto, um projeto que eu tenho de divulgação científica, é passar o conhecimento adiante. E eu notei que a gente precisa fazer isso, né? Principalmente nós que recebemos tanto da educação do IFRJ, né? Então, é muito importante você saber, assim, é importante você descobrir o que você quer, né? Então, para você descobrir, você tem que rodar por aí, você tem que rodar no mundo acadêmico, você tem que rodar no mundo corporativo até você se encontrar. Não vou falar que é rápido, porque não é rápido, demora um pouquinho, eu levei um pouquinho de tempo, mas uma hora você alcança o que você almeja. E aí, falando da especialização que eu estou realizando no IFRJ, é uma especialização assim excelente, o nível dos professores é tão bom quanto o do IFRJ do Maracanã. Ele é um curso, né? Você sai com o título de especialista em gestão ambiental. Ele é um curso de 1 ano e meio e as aulas ocorrem às quintas à noite. Isso é muito bom para mim, porque para quem trabalha, né, no horário da manhã e à tarde, estudar à noite, por mais que seja puxado, é viável, né? De certa forma, é viável. E ele é aos sábados também, de 7h30 ao meio-dia. Então, assim, está sendo um aprendizado muito grande para mim. Eu emendei uma coisa na outra, assim como muitos fizeram, e toda experiência é válida. Então, eu acho que é isso. Ô, Léo, aproveita e fala um pouquinho do seu trabalho de divulgação científica. Ah, sim! Eu tenho... e o curso também é no campus de Nilópolis, não é isso? A especialização. No campus de Nilópolis. Então, eu percebi que as pessoas estão, no mundo que a gente está vivendo, né? Esse 2020 que a gente está vivendo atípico, eu percebi que as pessoas estão precisando de informação, né, de fontes confiáveis e de informação de verdade, né? E cabe a nós, né, passar esse conhecimento adiante. Então, eu criei uma página no Instagram, eu vou até fazer a divulgação aqui, é o @io.eco, é uma página onde eu falo de temas a respeito da problemática ambiental, geração de resíduos, porque eu tentei juntar o conhecimento que eu adquiri no IFRJ, né, durante a minha graduação, e que eu estou adquirindo ao longo da especialização, com o que eu vivo, né, com a área que eu trabalho. Então, resíduos sólidos, gestão de efluentes, educação ambiental, eu tenho martelado muito nessa parte de educação ambiental, que é o que eu pretendo seguir aí no mestrado. Então, são informações de fontes que eu pesquiso, né? Quem acha que fazer divulgação científica é fácil, sinto muito em dizer, não é fácil, porque apesar de você receber muitas críticas, né? As pessoas vão te criticar, as pessoas vão às vezes vão te deixar um pouco para baixo, mas nada é fácil, né? Então, você persiste, você divulga, você mostra que vale a pena fazer ciência, você mostra que vale a pena você passar adiante o que você aprendeu. Então, eu tenho amigos que me ajudam. Eu fiz, nesse período de pandemia, eu tenho um problema com câmera, né? Então, eu botei a minha cara de frente para a câmera e convidei pessoas de diversas áreas, desde engenharia ambiental até gestores ambientais como eu, né? A gente falou de racismo ambiental, a gente falou de educação ambiental, a gente falou de infecções virais, né? E como você desmatar, como você poluir, né, impacta diretamente
o seu futuro, né, a vida das gerações futuras, né, trouxe à tona aí o termo de desenvolvimento sustentável. Então, assim, são temas muito relevantes e muito importantes que as pessoas precisam saber, as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam brigar, falar alto a respeito de meio ambiente, de como a gente não pode mais poluir do jeito que a gente está poluindo, né, de como é necessário a gente mudar os hábitos. Ah, mas uma andorinha não faz verão. Eu descobri que uma andorinha faz verão sim, ainda mais se você souber aonde jogar a informação, né? Então, assim como a minha página já fala, né? É o eco, né? Então, conforme você vai ecoando a informação, você vai transmitindo, você vai chegando a mais pessoas, e é isso que é o legal, né? É isso que me fez almejar a educação ambiental. É isso. Muito obrigada, querido. É importante, né? Eu sou a última geração que foi analógica. Até eu esqueço que eu já fui analógica, que eu vivi sem internet, que eu pesquisava na Barça, coisa do século passado, literalmente. E hoje é importantíssima essa parte de divulgação científica, é importante, né? Você fala dessa questão de produzir, o famoso produzir conteúdo, que as pessoas tanto falam, mas estudar, trocar, é muito importante. E aqui com vocês, a gente está falando de todas as áreas. Nesse último bloco, eu queria pedir a vocês, deixar livre, porque de repente, né, alguma pergunta que eu não fiz, mas que vocês falassem um pouco para a gente fechar, e aí é livre, um pouco de perspectivas, de sugestões, de estímulo. Acho que a gente está vivendo, né? Esse ano está comprido, esse ano está complicado para muitas famílias. Foi um ano devastador, né? Tanto em relação para a questão da doença, a questão das mudanças, por melhor que parecer, que a gente parece estar, acho que tem dias que todo mundo não fica tão bem assim, e foi tão inspirador ouvi-los. E nesse último bloco eu queria deixar livre para que vocês falassem experiência, troca, sugestões, enfim, um momento livre para vocês falarem o que vocês quiserem. Acho que para um grupo grande de pessoas que acho que precisa ouvir, né? A gente está aqui lidando com professores que precisam dessa troca com vocês, com discentes. A gente sabe que hoje, para quem está se formando e entrando no mercado de trabalho, é um momento muito complicado, muito difícil. A gente está vivendo num mundo de uma geração, né? Eu brinco que, se eu for, para quem está adolescente agora, de discussões e de temáticas que são fantásticas, nomes sendo ditos, problemas sendo explicados, as pessoas falando e questionando, mas ao mesmo tempo de muita violência, de muito silenciamento. Então, esse momento final é um momento que eu queria deixar para que vocês falassem o que vocês tiverem com vontade para trocar. E já de antemão agradeço muitíssimo, aprendi muito aqui, foi muito inspirador. Quero trazê-los e convidá-los para vários outros eventos, porque é muito bonito ver que a história de cada um de vocês se mistura com a história do Instituto e com a história que ainda está por vir, né? Até quem não sabe, vocês fazem parte dessa história. Então, nesse último momento, aí eu vou voltar aqui para a Michele, começar com ela, ó, ela abrindo, já abriu esse mestrado, abriu esse doutorado, tá aí vai abrir esse final. Por favor, Michele. Agradeço novamente. Eu vou dar as palavras, acho que do Caio, que falou que esse momento de negacionismo da ciência é muito bom trabalho, principalmente que o Leonardo estava falando da questão da divulgação científica, da comunidade, cada vez a comunidade científica como um todo, tentar se abrir para a gente tentar passar informação para a população, que hoje em dia está meio difícil. Então, para as pessoas conhecerem como é que é a academia, porque o que acontece muitas vezes, pelo menos assim, que eu que vivo na academia,
é que as pessoas não entendem como ocorre a pesquisa no país, como a gente trabalha, que a gente não fica só em sala de aula, que a gente passa muito mais tempo. Na verdade, a gente passa a maior parte do tempo dentro de laboratório, a gente acaba ficando muito pouco tempo em sala de aula, muitas vezes, e desmitificar vários desses. Então, é muito importante nesse quesito. Então, é importante cada vez mais as pessoas comentarem sobre isso. Acho muito importante. Em todas as rodas de conversa eu tento comentar um pouco sobre isso, e eu acho importante. Agradecer ao IFE por tudo que tem feito, né, por todas as oportunidades, agradecer a todos os professores que me ajudaram na minha trajetória, foram incríveis. Também agradecer que ano passado eu tive a experiência de participar de banca, que eu nunca tinha feito, sabe? Eu me vi lá e depois agora eu estava lá avaliando isso. Para mim foi emocionante, mas foi incrível esse processo. Então, eu acho muito importante, eu acho o IFE, ele tenta ajudar muito nesse processo, principalmente no processo da Semana da Química, esse processo de mostrar para os alunos que tem possibilidade de crescimento, que ele está em todas as etapas. Eu acho o fato do IFE ter todos os, desde o técnico, depois a graduação, depois a pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, tudo numa mesma instituição, há uma troca de conteúdo e informação absurda, sabe? Então, assim, eu acho incrível quando às vezes as pessoas batem lá no laboratório, o pessoal do técnico vem tirar dúvida, a gente tem aquela troca de informação. É muito importante, porque a gente não tem conhecimento absoluto, e é bom sempre aquele troca de informações. E gera um crescimento para ambos, sabe? Dá uma refrescada e também ajuda também para clarear as ideias e ajudar no crescimento também das outras pessoas na medida do possível. Eu acho que o IFE ele consegue disponibilizar isso de uma maneira única. Eu falo isso porque eu tive experiências em outras universidades e, infelizmente, a gente não tem esse contato, né? E eu acho essa experiência com o IFE deveria ser repetida em outros lugares. E acho que seria isso. Obrigada, querida. Foi muito bom mesmo. Juan, você, por favor. Ok. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Eu quero agradecer muito por toda a formação que o UFRJ proporcionou para mim. E a última e mais importante coisa que eu quero falar nesse momento todo que a gente está passando é: busquem as fontes das informações que vocês estão consumindo, não acreditem em qualquer coisa que vocês leem por aí. Por mais que a gente tenha saído da era do analógico e tenha vindo para o digital e o acesso à informação seja muito mais fácil agora, seja muito mais rápido, ele está literalmente na ponta do seu dedo aqui, não significa que essa informação seja melhor ou de mais qualidade. A gente está sempre afundado em muita coisa que não é necessariamente produtiva. Então, assim, busquem informações que sejam claras e que sejam corretas, busquem como identificar que essas informações sejam de fato corretas, acreditem nos cientistas. A gente não está aqui para catequizar a cabeça de ninguém, a gente não está aqui por nenhum tipo de intenção política ou qualquer coisa que seja, a gente está aqui para gerar ciência, a gente está aqui para contribuir para a comunidade. E a gente também, enquanto cientistas, a gente tem que levar essa informação para o público, a gente tem que levar a importância de se ser um cientista e de fazer a pesquisa, o porquê que o que a gente está fazendo é importante, por que a gente precisa usar o dinheiro público para esse tipo de coisa, e simplesmente divulgar a informação e fazer com que tenha engajamento, porque eu acredito que mesmo que a grande comunidade não seja feita de cientistas, elas com certeza vão ter muito a contribuir com um olhar fresco sobre informações que a gente esteja batendo, assim, problemas que a gente tenha de comunidades por muito tempo, qualquer coisa assim, a gente consegue ter uma noção melhor de para onde a gente direciona recursos para a ciência, esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse tipo de contato entre cientistas, assim, é muito importante. Eu acho que eu finalizo por aqui. Muito obrigado de novo pelo convite. E estou aqui para qualquer outra coisa que vocês precisarem de mim, eu vou estar à disposição, com certeza. A gente te agradece, muito importante tudo que você falou. E sucesso na sua
carreira e na vida, né? A gente se faz por inteiro. André, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho aí da minha história no IFE. Eu queria também agradecer aos colegas, né, que participaram dessa mesa redonda comigo. Assim, tive aqui várias reflexões muito importantes. E é interessante que, pelo fato, assim, todos nós aqui somos cientistas, né? E aí, quando ouço falar em negacionismo, em busca da informação, de divulgação científica, isso está em voga, né? Diante de tudo isso que nós temos vivido, né? A questão das fake news. Mas eu também fico com a seguinte reflexão: como nós, cientistas, né, que temos todo esse cuidado de buscar a informação em fontes fidedignas, como nos fazer valer desse nosso conhecimento para transmitir também a importância, né, de buscar essa informação em lugares confiáveis. Eu fico, né, enfim, dentro da minha própria família, né, às vezes a gente tem essa dificuldade de comunicação. Então, eu também queria parabenizar aos colegas que também participaram dessa mesa redonda. Assim, percebo que são todos muito apaixonados pelo que fazem. Isso é importantíssimo, né, para a nossa saúde pessoal. E, por último, eu queria, na verdade, me dirigir, professora Carla, em seu nome. Eu queria dar um recado para os professores, porque eu fico até emocionado, porque eu venho também de uma família de professores, e eu queria dizer para vocês que vocês não desistam. Servidores públicos são necessários nesse país, educação de qualidade é necessária também. Só com educação que a gente vai chegar em um outro patamar. E aí eu deixo, assim, um extremo agradecimento. Eu tenho aqui, como eu falei, eu entrei na Escola Técnica Federal de Química em 1995, então temos aí professores muito antigos, e eu lembro do professor Wangler, professor Honorino, professora Florinda, professor Neilson, professor Tadeu. Eu sou extremamente grato, né, desde dessa minha história jurássica no IFRJ, e essa história mais recente, né, com essas professoras que estão aí tietando, e que hoje são minhas amigas pessoais, parceiras de trabalho, enfim, muito obrigado. Querida, não foi só você que se emocionou, não. Tô aqui, ó. Acho que... Ih, gente, paguei um miquinho aqui. Deixa eu respirar. Acho que é importante. Você não tem ideia de quanto isso é valoroso. Vou passar o recado. Fora vários que estão aqui já recebendo esse carinho, esse abraço, né? A gente nunca precisou tanto de um abraço, e vocês aqui, e tudo que você falou é um abraço carinhoso. Muito, muito bom. A gente precisa resistir. Educação pública de qualidade, inclusiva, é um direito, e a gente luta por ele. Muito importante. Caio, você, querido, por favor. Bem, missão difícil essa. Carla comentou palavras em relação a esse ano para as pessoas que estão assistindo, e eu assumo que, escutando as declarações agora dos colegas, principalmente agora do André, super pertinente, super concordo com as falas dele. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar para as pessoas em relação a esse ano? Nossa, às vezes eu não sei nem o que eu vou falar para mim. Eu acordo de manhã e fico pensando, e aí? Então, é difícil, né? O que eu vou falar para os demais. Mas refletindo sobre tudo aquilo que foi dito aqui, eu consigo parar para pensar em coisas diferentes, como, por exemplo, como a IFRJ ela modifica as pessoas e como isso é importante. Então, eu estou vendo aqui vários colegas que, como no caso foi dito aqui agora mesmo pelo André, todos nós somos um pouco cientistas, todos nós, de alguma forma, contribuímos para a ciência. Então, como o IFRJ contribuiu para isso? E o IFRJ ele vai ser, no caso, um pilar construído por um corpo discente. Então, os discentes que estão assistindo,
Eu sei que não é um ano fácil, ensino remoto não é um processo simples, mas com certeza vocês fazem parte de todo esse processo e vocês são aqueles que são capazes, no caso, para continuar fazendo essa roda girar para um caminho que seja melhor do caminho atual. Mas, como o André colocou, para o corpo docente, o que eu posso falar é aquela frase, no caso, clássica da gratidão. O que a gente pode falar sobre os professores? Nesse momento, eu fiquei refletindo muito sobre os colegas que passaram aqui, como foram influenciados por professores, e o que eu posso dizer é, professores, nunca deixem, em nenhum momento, apagar essa chama que faz, às vezes, a gente esquecer o poder de influência que tem um professor. Então, a sala de aula, não só a sala de aula, espaço físico de uma sala de aula, mas os laboratórios, os corredores, em todos os espaços onde nós podemos gerar um aprendizado. Em todos esses espaços, os professores eles podem influenciar. Lá fora vão chamar de doutrinação. Eu chamo de ensino e aprendizado, eu chamo de ensino, eu chamo de promover pensamento crítico, o que é dito como doutrinação. E isso faz as pessoas procurarem a academia, isso faz as pessoas quererem continuar nas suas carreiras, isso faz as pessoas buscarem um mestrado e agora lembrarem o nome de professores que tiveram aulas há décadas atrás. Então, é essa capacidade de inspiração que o corpo docente tem, que os professores possuem, que, no caso, eu acho que é fundamental nesse momento. A gente sabe que somos seres humanos, temos dias difíceis, temos dias que não é fácil, temos dias que a gente sabe que a nossa aula não foi a melhor aula, mas a dedicação que eu vejo todos os professores diante dessa situação estarem se reinventando para o ensino remoto, estarem se reinventando para continuar batalhando por uma educação, eu acho que é um processo que me deixou muito marcante em 2020. A nossa capacidade de nos reinventarmos diante de todas as adversidades. Eu vejo uma colocação do Darcy Ribeiro, que sempre me motiva bastante, eu acho que ela é pertinente para todo esse momento que a gente está enfrentando em 2020 de negacionismo, de crítica à ciência, de uma sociedade que não enxerga a ciência como um dos alicerces no seu processo de construção. E eu vejo uma frase do Darcy Ribeiro que eu considero fundamental, que é: em tudo que eu tentei na minha vida, eu falhei. Eu batalhei por uma universidade pública inclusiva e não consegui. Eu batalhei por um ensino que, no caso, abordasse toda a sua diversidade, a sua pluralidade na sua composição étnica da sociedade, e eu também não consegui. Mas eu jamais gostaria de estar no lugar daqueles que venceram. E eu vou continuar sempre lutando. E é isso que todos nós estamos fazendo aqui, defendendo o ensino público de qualidade, um ensino público que seja dedicado a todos. E isso é o que eu acho que o IFRJ faz com excelência e primor, e vai continuar fazendo em todos os seus cursos, sejam eles de graduação, seja de educação básica, seja os cursos de pós, e que isso seja, no caso, reverberado durante muito tempo, graças à qualidade da equipe técnica dos professores e também à dedicação do corpo discente aqui presente. Obrigada, querido, pelas palavras lindas, colega, professor. Até peguei aqui que tem uma frase do Paulo Freire que eu adoro. Eu acho que na vida, mesmo nos momentos difíceis, é bom a gente ter alegria, né? E acho que esse momento aqui está trazendo essa alegria. E aí o Paulo Freire diz que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, que a gente mantenha a alegria, né, para poder seguir. E, Rafael, suas palavras, querido, por favor. Então, não vou ficar repetitivo, né, principalmente com o João, o André, o Caio, todos falaram, né, mas hoje em dia a informação é bastante divulgada, né, a internet aí é um dos meios principais, mas o principal é, como o André falou, né, a gente tomar muito cuidado com as fake news, né, e saber encontrar qual é a informação correta, né, e é o principal. E falar também, principalmente para os alunos, tanto do ensino técnico, de graduação, da pós-graduação, aproveitar esse momento do IFRJ, porque é um momento que os professores vão estar sempre ajudando vocês, principalmente a galera que vai querer ir para o mercado de trabalho, né, na área privada, aproveitar esse momento que vocês estão no IFRJ, tanto nessa área, nesse momento remoto, e também espero um dia vir a ser presencial,
que esse momento não vai ter, né? Principalmente no mercado de trabalho. Aproveitar, tirar dúvida, porque vocês vão ver quando acabar a faculdade, vocês vão ficar com saudade e acabar o ensino técnico, né? Vocês vão ter saudade desses momentos e aproveitar bastante. E aprender bastante também nessa etapa da vida. Tá bom? É isso. Obrigada, ótimo você ter conversado com eles, é isso. Às vezes, na hora, a gente fica tão confuso, né? Tanta coisa para estudar, tanta coisa para fazer, mas a troca com os amigos, verdade. E você, Léo? Bom, diante de tantas palavras, né, sensacionais que foram faladas aqui hoje, eu também gostaria de agradecer muito pelo convite que me foi feito, né? Eu achei maravilhoso o que foi essa conversa aqui, essa mesa redonda. Eu ouvi algumas coisas que eu particularmente não sabia, mas um recado que eu tenho, né, para dar para os alunos do IFRJ é: valorizem os seus professores, porque uma instituição igual ao IFRJ, com a atenção que os servidores te dão, que os professores te dão, você não vai ter em qualquer lugar. Eu posso falar isso por todo o tempo de experiência que eu tive durante a graduação e que eu estou tendo agora durante a especialização. Os professores, eles são super competentes, eles são super compreensivos. Então, assim, como eu falei no início, eu reforço agora. Se você tiver alguma dúvida, se você precisar conversar sobre projeto de TCC, se você precisar conversar sobre o seu futuro dentro da academia ou fora da academia, você pode ter certeza que se você for lá na sala, atravessar o corredorzinho do segundo andar do IFRJ do Maracanã, olhar pelo vidrinho e ver o professor que você precisa bater na porta, ele não vai, a não ser que ele esteja comendo, é claro, porque aí é demais, né? Mas ele não vai se negar a falar com você. Ele vai sair por aquela porta ali e ele vai te dar todo o suporte, todo o apoio, todas as dúvidas que você tiver, sejam elas, né, relacionadas à disciplina ou não, ele vai te ajudar. Eu digo isso por experiência própria, porque durante a graduação na gestão ambiental, eu tive algumas dificuldades, né, para me encontrar ali profissionalmente. Então, os professores sempre tiveram dispostos para me ajudar, entendeu? Fora de sala de aula, dentro de sala de aula. Eu me formei no IFRJ na graduação há 1 ano, mas não existe momento que eu não, se eu tenho alguma dúvida, que eu não possa perguntar aos meus professores. A professora Lilian está sempre disposta a me ajudar, entendeu? A professora Simone Lorena, Dia dos Professores passou, eu lembrei dela. Então, assim, eu lembro com muito carinho de todos eles que passaram pela minha trajetória, né, que fizeram parte da minha trajetória. E quando eu encontro com eles, seja virtualmente ou pessoalmente, eu falo com muito orgulho que depois que eu prestar o mestrado, depois que eu me formar no mestrado, eu vou tentar o concurso e eu espero ser colega de trabalho deles. Então, parabéns a todos vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem, porque como muitos falaram aqui, não está fácil, né, em 2020 ser professor, não está fácil você passar o conhecimento adiante, não está fácil escutar as barbaridades que vocês escutam. Então, eu tenho muito orgulho de ter tido aula com vocês. É isso. Obrigado. Obrigada, querido. Eu vou quebrar o protocolo aqui um pouquinho, falei aqui com o Gabriel. Como tem uma plateia enorme, eu não consigo ver o que eles estão escrevendo, mas se alguém da plateia ou quiser fazer uma pergunta, o Gabriel falou que ele consegue ver as perguntas, aí eu queria, né, de repente, se a plateia animada, conversaram tanto com vocês, ficou alguma coisinha, o que você acha, Gabriel? Você acha que dá? Vê se aparece alguma perguntinha aí. Tem parabéns. Olha, eu acho que é possível sim você fazer a plateia fazer a pergunta, se alguém quiser perguntar aí, eu leio aqui para você. Então beleza. Vou esperar uns segundinhos. Não sei se a plateia vai ficar tímida, né?
né? Não tem problema a gente esperar um pouquinho, Tá. porque esse é um vídeo que vai ser gravado para ser exibido durante a semana virtual, né? Então a gente pode cortar esse tempinho aí que a gente ficou esperando alguém perguntar. Então não tem esse problema, beleza, pessoal? A Vai gente botar dá aí um aquele minutinho. aquele É, momentinho. é. Ah. Olha, tem a pergunta da Terezinha Bloise. Blase. Juan, Olha, posso fazer a pergunta? desculpa, você narrar, pode Não, narrar. é porque apareceu na tela para você, né? É. Mas acho que eu vou narrar para. Sim, Acho que eu vou sim. deixar a Carla narrar, né, Carla? Segue aí você com a mediação. Apareceu aí para você a pergunta na tela? Apareceu. Então, beleza. Então, vamos lá. A Terezinha Bloise pergunta: Juan, qual a maior dificuldade de fazer um doutorado fora do país? Olha, acho que a principal dificuldade é que eu estou longe da família e dos amigos, né? Tô do outro lado do mundo e o fuso horário é muito difícil, mas tem grandes barreiras em relação à comunicação, né? Falar outro idioma e tudo mais. Mas, assim, para além disso, a coisa é meio que fluida, sabe? O ambiente de pesquisa ele é muito parecido com o ambiente no Brasil. Todo laboratório é um laboratório, né? Então, você precisa do seu reagente, você precisa da sua pipeta e você precisa do seu planejamento. Então, para além disso, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, acho que o principal é a distância mesmo das pessoas mais queridas. Obrigada, querido. São os 4 anos, você vai ficar direto aí? Isso. A Flávia Vieira pergunta: como vocês se sentem como representantes do IFRJ? E essa pergunta aí é para todo mundo. Como é que vai na ordem? Quem começa? Levanta o dedo. Michele começa. Michele abrindo os trabalhos. Então vamos lá, Michele, tem jeito. Eu sinto muito honrada de ser uma representante do FRJ. Eu tento passar um pouco de tudo que me foi passado durante esse tempo, todo o trabalho e todo o carinho que os professores se dedicaram. Então, eu fico muito orgulhosa e sinto meio que uma pressão, né? Porque não é pouca coisa, né? O próximo agora. Leonardo, pronto, tá aqui no meio para mim. Ali. Pronto. Poxa, então, é meio clichê, né? Mas é uma honra, porque fazer parte dessa mesa aqui, entendeu? Representar os ex-alunos do IFRJ no curso de gestão ambiental é muita responsabilidade. Confesso que deu um frio na barriga quando o Gabriel me fez o convite, né? Eu pensei assim, cara, eu não pensei, pô, será que é pegadinha? Aí quando ele falou assim, o professor Hudson te indicou, eu falei assim, caraca, então alguma coisa de certo eu tô fazendo. Então, assim, foi muito importante eu estar aqui, né, falar um pouco dessa perspectiva de como está o mercado de trabalho para a área ambiental, né, mostrar para os alunos do curso que não desistam, que é importante, que apesar das dificuldades vale a pena, né? É um esforço que no final vai ser muito recompensado. Então, é uma grande honra e muita felicidade ter participado dessa mesa. Leonardo, Denise pediu para você repetir o seu Instagram, por favor. Divulgação científica é @eo.eco. @eo.eco. Tá, maravilha. Caio, eu estou aqui, mudei a ordem agora. Tá, vamos lá. Bem, como é que eu me sinto como sendo representante do FRJ? Olha, eu penso sempre na questão, primeiro, do peso de ser uma instituição federal, uma instituição pública, então tem todo um gabarito por trás, e eu acho que isso é um peso, porque eu sempre penso na quantidade de pessoas que eu vejo que batalham para chegar até aqui. Não são poucas. Então, todos aqui eu vejo o currículo de todos e eu fico admirando, porque é isso. Todo mundo com uma história muito linda de superação, todo mundo com uma história de muito investimento, de muita batalha. Então, estar compartilhando esse espaço, com certeza coloca uma responsabilidade muito grande,
porque eu sei que não é qualquer nome que você está levando. Você está levando o nome, um suor, um pouco de cada um, dos professores, dos estudantes. Então, sempre que você vai falar em nome do IFRJ, eu acho que isso pesa bastante, porque eu não estou falando apenas como Caio, eu estou falando como ex-aluno de uma instituição de ensino que batalhou muito para que tivesse um curso de pós, para que eu pudesse estar fazendo aquela pós. Então, isso eu acho que com certeza é gratificante, tem a sua honra e tem o seu peso, eu diria. Não é uma coisa apenas, fiz o curso da pós-graduação. Eu fiz o curso da pós-graduação e toda a bagagem que esse curso da pós-graduação traz, junto com toda a bagagem da instituição de ensino. Então, quando eu falei com a minha família, na época, eu lembro que alguns familiares comentavam, falando da questão do histórico da instituição, o processo de todo de transformação, de crescimento da instituição de ensino, passando de escola da Federal de Química para ser o IFRJ que é hoje. Então, tem um peso muito grande, e é um peso que eu diria, dentro do estado do Rio de Janeiro, muito precioso, porque eu estou falando de uma instituição que tem vários campos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Então, nesse processo de fazer um ensino que abriga as pessoas de maneira ampla, eu acho que o IFRJ ele se torna disparado o primeiro. A gente está falando de um estado que tem outras instituições de ensino superior que também tem o seu nome, o UFRJ, o UERJ, mas a quantidade de campos que a gente vê relacionados ao UFRJ, então abriga praticamente todo o estado. E isso para o estado que para o país que isso é uma relevância enorme. Então, tem um peso por trás, sem falar das pessoas que estão compondo. Então, você vê, tem o Juan fazendo doutorado fora do país. Então, olha só quantas pessoas você tem com uma história, um histórico muito pesado, um histórico, no caso, de brilhantismo, e tudo isso acaba engrandecendo quem está aqui representando esse nome. Obrigada. Rafael, por favor. Eu só tenho a agradecer, né? Gratificante representar um curso numa instituição federal, né? Agradecer a todo mundo e também poder mostrar a nossa experiência, né? No mercado de trabalho, tanto acadêmica também, para os novos alunos, para os alunos que estão matriculados, né? E só tenho que agradecer também as palavras aí dos amigos da mesa redonda também. E é isso. Agradecer. Obrigada, André. Eu queria agradecer ao colega Caio, assim, ele sempre com palavras muito precisas, né, nos fazendo refletir bastante. Mas, enfim, o que eu sinto representando o IFRJ é orgulho, né? Assim como o Leonardo falou, é meio clichê, mas eu acho que é isso, né? E eu, pessoalmente, né, como falei, eu levo um pouquinho dessa minha bagagem, desse conhecimento que eu adquiri na escola. Desculpa, não consigo não falar escola. Levo... E é interessante, eu estudei na Escola Técnica Federal de Química, que virou Cefet de Química e depois IFRJ. Enfim, e levar, então, isso para fora do país é orgulho que me define, né? Realmente sou muito grato. E mais uma das coisas que o Caio falou, a capilaridade que a escola tem, né? De estar... né, em Arraial do Cabo, em Nilópolis, em Caxias, e depois o IF para vários estados. A gente tem aqui também nos acompanhando a professora Raquel, que já foi do IFRJ e agora está lá no IFRS. Então, essa capilaridade, né, de ensino de qualidade é realmente fantástico. Bom, agradeço. Tem mais alguma pergunta, Gabriel? Posso passar aqui para você? O que você acha? Não tem mais pergunta não, professora. Então, acho que eu vou passar para o Gabriel. Queria agradecer imensamente. Tem uma música do Lenine que fala que o que sou impar, não cheguei até aqui sozinho. Eu ando assim, meio sensível, não sei o que é. Vai ver que é o ano. Mas acho que foi muito legal ouvir a história de todos vocês
e essas coincidências da vida, né? O André fechou, e aí esse histórico, né? Porque faz parte, você literalmente faz parte da história do IFE, e você contou essa trajetória toda, assim como todos vocês. Então, foi um aprendizado enorme, foi uma noite muito feliz, muito agradável, muito bom a gente estar sempre... A gente falou tanto de conhecimento e de troca, e como é maravilhoso, a gente tem sempre um universo novo a descobrir e trocar com as pessoas. Vida longa para vocês, sucesso, a porta está sempre aberta, né? Por enquanto ela está só encostada por conta da pandemia, mas o mundo remoto está fazendo com que a gente se encontre. Juan, quando piscar, já está voltando, e foi um prazer enorme conhecê-los, quem ainda não conhecia, revê-los, e mais uma vez, Gabriel, eu te agradeço imensamente pelo convite e a toda a comissão organizadora do evento. Boa noite. Beleza, então, pessoal, com isso a gente encerra a nossa mesa redonda da pós-graduação e da graduação, né? Um evento que a gente está fazendo, né? E em nome também do Núcleo de Acompanhamento de Egressos, né? Que é um projeto do Instituto, né? Onde a gente acompanhará, né? Os nossos alunos, né? Que já se formaram, que já concluíram os cursos. Eu gostaria de falar em nome também dos servidores, né? Administrativos, né? Nós ficamos muito orgulhosos, né? De poder fazer parte também, né? Dessa trajetória, né? De vocês dentro da instituição. Um grande abraço a todos, agradeço a professora Carla, né, pela mediação da mesa. Eu agradeço a aluna Giovana Valim, né, de alimentos, que me ajudou aqui como host da sala, e a minha diretora, minha chefe, doutora Sheila Albert Reis. Alô, pessoal, um grande abraço e uma boa noite para todos.